Gravando, senhor presidente. Obrigado, Jailson. Bom dia a todos. Hoje, dia 5 de julho de 2024, estamos iniciando a sessão de julgamento da 7ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Agradeço a presença de todos, a doutora Maria Anselmo, a doutora Luciana, doutor Henrique, doutor Rodolfo pela DRF, aos demais advogados, doutora Andréia, doutora Bianca, doutor Gabriel, que vieram acompanhar a sessão, fazer sustentação oral. Também agradeço a todos que nos acompanham pelo canal do YouTube. Para dar início à sessão de julgamento, peço a todos que abram o processo relativo ao EM 4.123.656, nome do contribuinte Braco Imagine do Brasil, Importação e Distribuição de Medicamentos Limitada. Processo de minha relatoria é um recurso ordinário, um recurso de ofício. A doutora Andréa está para fazer sustentação oral. Só para dar início, doutora, deixa eu só fazer um breve relato, tá? Trata-se de recurso de ofício ordinário interposto contra a decisão de primeira instância, tá? Nesse caso aqui, o recurso ordinário, ele suscita uma preliminar de nulidade da decisão de primeira instância. Eu estou acolhendo a preliminar de nulidade, tá, doutora? Então, nesse caso aqui, eu vou passar primeiro a leitura do voto. Se os demais juízes concordarem, aí o processo retorna à primeira instância. Caso contrário, ele retorna para mim julgar o mérito. Então, eu pergunto para a senhora se a senhora gostaria de fazer a sustentação oral no retorno. Tem algum Sim, problema? no retorno. Tá, Muito joia. obrigada, Então. doutor Silvio. Obrigado. Eu vou passar a leitura do voto, então, ultrapassando a leitura do relatório, a partir do item 7, tá? Tratam-se de recursos de ofício ordinário interpostos contra a decisão proferida pela Unidade de Julgamento de Osasco. O AIM contém duas acusações. A primeira é de deixar de pagar ICMS por emissão das notas fiscais eletrônicas relativas a operações de entradas interestaduais, tendo como destinatários consumidores finais no Estado de São Paulo, situação em que é devida ao Estado de São Paulo parcela do ICMS referente ao diferencial de alíquota, de FAO, na proporção de 40% para o ano de 2016, 60% para o ano de 2017 e 80% para o ano de 2018. A segunda, de deixar de declarar as informações relativas à apuração do imposto por meio de Guia Nacional de Informação e Apuração de ICMS Substituição Tributária, GIA-GST, nos períodos de abril de 2016 a dezembro de 2016 e de fevereiro de 2017 a outubro de 2018, embora estivesse obrigado a fazê-lo, conforme prescrito na legislação. A primeira instância manteve parcialmente o item 1 e integralmente o item 2. No recurso ordinário, preliminarmente, alega-se nulidade da decisão recorrida, por omissão quanto ao pedido subsidiário de relevação/redução da multa do item 2, com fundamento no artigo 527-A do RICMS. Sobre a preliminar, verifico que a matéria foi ventilada na defesa, especificamente as folhas 370 a 372, e consta expressamente do pedido subsidiário as folhas 377. No relatório da decisão de primeira instância, consta expressamente a existência do pedido. Leio a parte da decisão. Ainda, subsidiariamente, caso não seja previamente cancelada integralmente a multa por falta de entrega de GST, requer a defendente, então, seja aplicada ao presente caso, disposto no artigo 527-A do RICMS, para fins de relevação total ou, ao menos, redução da multa punitiva imposta, uma vez que integralmente preenchidos os requisitos previstos no referido dispositivo. Fecha aspas. Continuo no voto. Entretanto, nas razões de decidir, a matéria não foi enfrentada. Vejamos. O que foi dito na decisão recorrida. No tocante à acusação contida no item 2, não declaração das informações relativas à apuração de imposto por meio de Guia Nacional de Informação e Apuração do ICMS Substituição Tributária, dada a sua natureza meramente fática, observo sua procedência diante das provas contidas nos autos e ausência de contestação direta da defesa a esse ponto. Por fim, não procede o inconformismo com a penalidade aplicada e os juros adotados. Afinal, a multa e os juros propostos pelo fisco decorrem de previsão legal eficaz, válida e vigente. Não cabe ao julgador avaliar se o percentual escolhido pelo julgador é exacerbado ou não.
As multas propostas estão em conformidade com a legislação vigente e guardam proporcionalidade com os danos causados ao Estado pelo descumprimento das obrigações tributárias, não havendo que se falar em ilegalidade e, muito menos, de ofensa ao princípio da proporcionalidade e vedação ao confisco. Portanto, não há que se falar em ajuste dos valores da autuação, com a exclusão dos percentuais de atualização que superem a taxa Selic, além do recálculo da base de cálculo das multas, que não podem incidir sobre os juros moratórios, afastamento ou redução da multa. Continuo no meu voto. Start, acolha preliminar de nulidade da decisão de primeira instância, tendo em vista a omissão em relação ao pedido subsidiário de redução / elevação da multa com fundamento no artigo 527-A do RICS. Considerando o retorno dos autos para novo julgamento, resta prejudicada a análise do recurso de ofício, antes posto com esse do recurso ordinário e acolha preliminar para determinar o retorno dos autos à primeira instância para nova decisão, estando assim prejudicado o julgamento do recurso de ofício. Como voto, alguém tem alguma dúvida? O voto é simples. Tá, eu vou encerrar os debates, verificando o quórum. Um minutinho aqui, presidente, que voltou. Tá, joia. Em votação. Doutora Andréa, decisão unânime, tá? Pelo retorno dos autos à primeira instância, tá? Colhida preliminar de nulidade da decisão de primeira instância para análise do 527-A. Então, vai retornar e depois ele pode ser que volte para a Câmara ou não, tá bom? Tá certo, então. Muito obrigada. Desejo a todos uma boa sessão. Obrigado. Obrigada. Tenha um excelente dia, um ótimo final de semana. Até Obrigado. logo. Dando continuidade, pedir para que acessem o processo relativo ao IM 4.128.860. O nome do contribuinte é PowerBin do Brasil, equipamentos para gestão de resíduos Eireli. O doutor Gabriel está para fazer sustentação oral. A doutora Maria Anselma é a relatora. Passo a palavra à doutora Maria Anselma. Fique à vontade, doutora. Bom dia. Ok, presidente, mais uma vez, bom dia a todos. São 3 infrações, 3 itens, deixa eu só chegar aqui. Trata-se de o recurso ordinário proposto pela contribuinte Power Beer do Brasil, equipamentos para gestão de resíduos da Eireli, contra a decisão que julgou procedente o AIM. As infrações são deixar de pagar ICMS por meio de guia de recolhimento especial. Trata-se nas importações realizadas por encomenda do contribuinte autuado por meio da importadora Connect Comércio Internacional Limitada, localizada na cidade de Maceió, estado de Alagoas, cujo imposto deveria ter sido pago ao estado de São Paulo, uma vez que o desembaraço e a entrada física das mercadorias ocorreram neste estado. O item 2 é deixar de pagar o ICMS por meio de guias de recolhimento especiais, na qualidade de responsável nos períodos de junho a dezembro de 2018, indicados no demonstrativo número 2, devido em operações de vendas subsequentes à importação por encomenda de mercadorias do exterior pelo importador Connect Comércio Internacional Limitado, com inscrição localizados no estado de São Paulo e tiveram entrada física no estabelecimento do autuado, configurando circulação apenas dentro deste estado, sendo o ICMS incidente nas operações integralmente devido ao estado de São Paulo.
O item 3 é por creditamento indevido do ICMS dos períodos de junho a dezembro de 2018, destacados nas notas fiscais relacionadas no demonstrativo 3, emitidas pela empresa Connect Comércio Internacional Limitada. A autuada foi devidamente notificado do AIN, apresentou tempestiva defesa, houve manifestação fiscal e o julgador de primeira instância proferiu a decisão nos seguintes termos. Diante do exposto de tudo mais que desses autos consta, julgo procedente a ação fiscal e mantenho a multa aplicada. Interposto o recurso ordinário, o contribuinte requer a reforma da decisão. O recurso ordinário foi admitido em razão de encontrado os pressupostos admitidos e, diante do pedido de sustentação oral, eu suspendo o relatório, presidente. Obrigado, doutora Mariação. Passo a palavra ao doutor Gabriel, fica à vontade. Bom dia novamente, ilustres senhores, senhoras, julgadores, julgadoras dessa egrégia Câmara, doutor Silvio, a doutora Maria Anselma, doutor Henrique, doutora Luciana, doutor Rodolfo aqui presente também. Meu bom dia a todos, reiterado. Bom, eu gostaria aqui de começar fazendo algumas observações que são premissas fundamentais, na verdade, para guiar o julgamento desse caso. É preciso ressaltar que a qualificação jurídica das operações autuadas é absolutamente incontroversa. Isso fica evidente até mesmo pela leitura da decisão de primeira instância, cujo parágrafo 41 diz expressamente que tanto a defesa quanto a acusação concordam que as operações realizadas entre a Connect Comércio Internacional, no caso aqui, a Trading que realizou as operações, localizadas em Alagoas, e a autuada Power Bear, localizadas em São Paulo, foram operações de importação por encomenda. Fecham-se aspas. Essa premissa é fundamental. A qualificação do auto de infração assim também atesta que se trata aqui, no caso, de importação por encomenda. E, portanto, senhores julgadores, trata-se aqui exclusivamente de aplicação da súmula do tema 520, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, que atestou que o contribuinte do ICMS importação e, portanto, é competente o Estado para a exigência do imposto, é aquele em que se localiza o destinatário legal ou jurídico das mercadorias. No caso da importação por encomenda, isso não é segredo para ninguém, o destinatário, e isso ficou assentado também na decisão no leading case do Supremo Tribunal Federal, destinatário legal ou jurídico é a Trading, é a comercial importadora. Portanto, é a Connect, a empresa aqui, que efetivamente adquire essas mercadorias para posterior revenda à Power Bear, hora recorrente. Essa questão é tão incontroversa que efetivamente nós tivemos um caso que não passou aqui pelo crivo do Egrégio Tribunal de Impostos e Taxas, por conta do valor, ele foi julgado pelo rito sumário, mas um processo que envolveu exatamente a Power Bear, a Connect, e em que houve o questionamento das operações autuadas. No caso aqui, as operações ocorreram no segundo semestre de 2018. Nesse caso aqui, estou me referindo às operações que ocorreram no primeiro semestre de 2019, portanto, trata-se de autos de infração absolutamente idênticos, diferenciando-se apenas pelo período. Esse caso foi levado ao judiciário, já com decisão transitada em julgado, em favor da Power Bear, e nós juntamos essa decisão, que é bastante recente, por meio de memoriais anexados aos autos, e essa decisão reconhece expressamente, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, segunda instância, que no caso aqui concreto, o real importador e, portanto, o contribuinte do imposto é a Connect, que, como está situada no estado de Alagoas, deve recolher o ICMS importação para esse ente federativo. Portanto, nobres julgadores, assim, me parece que salta aos olhos aqui, dada a incontrovérsia dos fatos, da qualificação jurídica da modalidade de importação, que efetivamente, em razão da decisão do Supremo Tribunal Federal, não há a se falar em exigência de ICMS importação contra a recorrente, Power Bear, que é mera encomendante e, portanto, adquirente
dessa mercadoria, mas já no bojo de uma operação interna. Importante ressaltar que os itens 1, 2 e 3 do auto de infração estão absolutamente conectados. Vejam, o item 1 exige o imposto ICMS importação, o item 2 aplica norma de responsabilidade tributária, entendendo que a PowerBear seria responsável pelo ICMS incidente sobre as operações subsequentes à importação, o que me parece uma grande contradição, porque se ela está obrigada a recolher o ICMS importação, quase que requalificada como uma importadora direta dessas mercadorias, não faria sentido ter que recolher ICMS em operações subsequentes, né? Não houve operações subsequentes, muito pelo contrário, as operações subsequentes poderiam ser presumidas, são afastadas pela própria natureza do auto de infração, pela própria lógica do auto de infração, e o item 3 do auto exige o crédito que foi apropriado pela recorrente no momento em que adquiriu essas mercadorias no bojo de uma operação interestadual. Importante mencionar que o fato de essa operação ter se resolvido, ou ter se realizado dentro do Estado de São Paulo, quer dizer, o fato dessas mercadorias terem sido desembaraçadas do Estado de São Paulo, é absolutamente irrelevante. Haja vista a interpretação que o próprio Supremo Tribunal Federal, né, deu à Lei Complementar 87/96, no sentido de que o critério de destinação física não se aplica no presente caso. O que vale, o que deve prevalecer é o destinatário, o critério da destinação legal das mercadorias importadas, no caso aqui pela Connect. É a Connect a real importadora. Ainda que essa mercadoria não tenha transitado pelo seu estabelecimento no estado de Alagoas, não há, pela nossa legislação, nem a lei complementar, nem o próprio regulamento assim o vedam, a realização de operações simbólicas, não é verdade? Então, o próprio CFOP atribuído às notas fiscais se referem a operações simbólicas, portanto, trata-se de uma operação plenamente admitida e reconhecida pela legislação, de modo que, por qualquer ângulo que se observe a questão, não há se falar aqui em atribuição de responsabilidade ou requalificação da operação ou imputação do ICMS importação à recorrente, à PowerBear. Ainda em relação aos precedentes judiciais, nós juntamos também um outro julgado, esse julgado envolvendo a Connect, não envolve a PowerBear, envolve a Connect e uma outra encomendante, também apreciado pelo Tribunal de Justiça, Tribunal do Estado de São Paulo, que reconhece expressamente que, nesse caso específico, a Connect não era, a Connect não devia ICMS ao Estado de São Paulo. Naquele caso, cujo acórdão nós juntamos também por meio de memoriais, a Connect havia sido autuada juntamente com a encomendante sob a acusação de que, embora ela estivesse situada em Alagoas, como a operação de desembaraço se realizou exclusivamente no Estado de São Paulo, o imposto seria devido a esse ente federativo. Também, nesse caso, o Tribunal de Justiça afastou essa exigência, aplicando novamente o tema 520 do Supremo Tribunal Federal para reconhecer que, pelo critério de destinação legal, destinatário jurídico é contribuinte ou é competente para exigir o ICMS importação o Estado do Alagoas, eis que a contribuinte está lá situada. Por todos esses argumentos, nós requeremos aqui o provimento do recurso, o imediato cancelamento do auto de infração, uma vez que, derrubada a premissa de que seria o Estado de São Paulo competente para exigir o ICMS importação, todos os itens necessariamente desse auto de infração hão de ser cancelados. Nós também tomamos o cuidado aqui de juntar via memoriais, caso restasse qualquer margem de dúvidas, até mesmo os comprovantes de pagamento, quer dizer, a PowerBear adquire essas mercadorias diretamente da Connect. Então, esse é repito, um fato absolutamente incontroverso, mas caso reste qualquer sombra de dúvida, tomamos esse cuidado também e, portanto, acreditamos que seja pela qualificação jurídica atribuída pelo próprio autuador, pelo próprio agente fiscal, seja
pela qualificação jurídica assim reconhecida pela decisão de primeira instância, seja porque todas as provas dizem nessa direção, a total aplicação, cabimento do tema 520 ao presente caso, de modo a ensejar o cancelamento integral do auto de infração. Sendo essas minhas breves considerações, eu me coloco aqui à disposição para quaisquer esclarecimentos e agradeço o tempo de todos, senhoras e senhores. Obrigado. Obrigada, doutora. Parabéns pela objetividade, mas eu fiquei com uma dúvida. Como eu já relatei esse processo já há algum tempo, o senhor juntou ontem essa decisão nos memoriais, foi isso? Foi isso, excelente. Foi isso porque essa decisão é bastante recente. Essa decisão transitou em julgado agora há 2 meses, algo nesse sentido. Então, eu não tive oportunidade de analisar. Então, eu vou tirar o processo de pauta, vou rever e depois eu retorno, então. Pode ser, presidente? Pois não, doutora. Mas, Então, embora eu entendo que essa juntada, não sei, eu acho que eu prefiro relatar o voto e deixar, colocar em discussão, porque é uma prova que está, acho que o momento está extemporâneo, né? na verdade, os memoriais, eles não têm força de É, inovar as ações recursais, né? Ele tem ele está força inovando. mas aí, nesse caso, ele não está inovando, ele só está Não, trazendo outras É provas, só né? um isso. precedente, É só um precedente. Só um precedente. Esse que eu eu acho que é juntei vontade. como se junta em qualquer memorial, Tá, exatamente. eu vou então proferir o voto e coloco a apreciação dos meus pares. Tá, joia. Obrigado, doutora. Obrigada. Trata-se de recurso ordinário interposto pelo contribuinte autuado contra a decisão de primeira instância que julgou procedente o AIM. Conheço do recurso em razão dos seus requisitos de admissibilidade exigidos e passo ao seu julgamento. Em suas razões recursais, a recorrente reitera a alegação de que, com relação ao item 1, o Estado de São Paulo seria incompetente para exigir o ICMS importação, uma vez tratar-se de operação por encomenda, onde a empresa Connect importou as mercadorias do exterior e depois as revendeu para a recorrente, sendo o imposto devido ao Estado de Alagoas, onde se encontra estabelecida a empresa Connect. Entendo que a razão não cabe à recorrente, assim como restou comprovado através da documentação juntada aos autos das folhas de 13 a 370, claramente tratado pelo julgador de primeira instância, é incontroverso que as mercadorias não transitaram em momento algum pelo estado de Alagoas, onde o desembaraço e o local de destino ocorreram neste estado de São Paulo, onde as mercadorias desembarcaram no Porto de Santos, São Paulo, e foram enviadas à recorrente em Sorocaba, São Paulo. Portanto, assim como previsto no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 9, a da Constituição Federal, o sujeito ativo do ICMS é o Estado onde situar-se o estabelecimento destinatário da mercadoria. E aí, então, eu transcrevo abaixo o artigo 155, o item A, que sobre a entrada do bem ou mercadoria importadas do exterior por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade, assim como sobre o serviço prestado no exterior, cabendo o imposto ao estado onde estiver situado o domicílio ou estabelecimento do destinatário da mercadoria, do bem ou serviço. Ainda a Lei Complementar 87/96, em seu artigo 11, inciso 1, a linha D, também determina que o sujeito ativo do ICMS é o local do estabelecimento onde ocorrer a entrada física da mercadoria, conforme também transcreve. Artigo 11, letra D, importado do exterior, o do estabelecimento onde ocorrer a entrada física. Assim sendo, não resta dúvidas de que as mercadorias foram desembaraçadas no estado de São Paulo e enviadas diretamente para a recorrente, onde, portanto, o ICMS é devido a este estado. Tal entendimento já foi, inclusive, tratado pela Câmara Superior deste Tribunal de Impostos e Taxas,
onde, com decisão unânime, com voto proferido pela ilustre juíza relatora, doutora Cacilda Peixoto, nos autos do AI número tal, assim ficou decidido. Na decisão. No caso, as mercadorias foram desembaraçadas no estado de São Paulo e seguiram diretamente para o estabelecimento da autuada. E, como consta na decisão recorrida, não há nos autos a comprovação de que o ICMS devido nessas operações de importação tenha sido recolhido a favor do estado de São Paulo. Estado em que, comprovadamente, ocorreu a entrada física das mercadorias e, segundo o entendimento do fisco, manifestado na resposta à consulta tributária 2008-12 de 2019 e de 11/12 de 2019. Aí eu abro e fecho aspas. Mantenho assim o item 1. Aí eu continuo. Com relação ao item 2, a recorrente alega e reafirma que as operações de saída subsequentes à importação das mercadorias foram devidamente tributadas e o imposto foi recolhido. Novamente, sem razão a recorrente. Explico. Isto porque, quando as mercadorias saíram do Porto de Santos, foram para a autuada em Sorocaba, houve saída interna de mercadorias e, como a empresa Connect é contribuinte eventual de outro estado, caberia à recorrente ter feito o recolhimento especial, conforme determina o artigo 115 do Regulamento do ICMS 2000, e também o artigo 11 da já citada Lei Complementar 87/96, e que eu transcrevo, então, abaixo. Já com relação ao item 3, a recorrente reitera a alegação de que, como houve venda de mercadorias da empresa Connect para a recorrente, com destaque do imposto, o crédito seria legítimo, e ainda que haveria incoerência entre o item 1 e o item 3, uma vez que o item 1 trata de ICMS importação e o item 3 trata de ICMS sobre circulação de bens, que a manutenção dos itens 1 e 3 do AIM implica em cobrança de imposto em duplicidade. Também neste item, sem razão a recorrente. Após analisadas as infrações dos itens 1 e 2, que restaram devidamente comprovadas e mantidas, não há que se falar em legalidade de qualquer crédito. Isto porque não houve qualquer recolhimento de imposto através de guias de recolhimento especiais. E ainda, se houve algum recolhimento de imposto, este não foi feito a este Estado de São Paulo. Portanto, o crédito é totalmente ilegítimo. Com relação à alegação da recorrente de que a aplicação da multa deve respeitar os princípios constitucionais, sob pena de caráter confiscatório, não devendo possuir caráter arrecadatório, entendo inviável o conhecimento da matéria, diante do que dispõe o artigo 28 da Lei 13.457, assim como o entendimento majoritário da Câmara Superior deste Tribunal, onde cito como julgamento julgamento atual no AIM 4.128.811/7, data do julgamento 21/9/2023. Ainda ao contrário do que alega a recorrente, a multa aplicada não se trata de caráter arrecadatório e sequer enriquecimento ilícito, mas se trata de sanção aplicada conforme a legislação vigente e guarda total proporcionalidade com os danos causados ao Estado pelo descumprimento da obrigação tributária. Assim, ao contrário do alegado pela recorrente, as infrações restaram devidamente comprovadas, mantendo na íntegra a decisão proferida. Com relação ao pedido da aplicação da taxa Selic, como se trata de fatos geradores ocorridos nos períodos de 6 a 12 de 2018, portanto, após 11 de 2017, o mesmo já se encontra em conformidade com a nova redação da súmula 10 de 2017 deste egrégio tribunal. Assim, nego o provimento. Por fim, lembro que, ao julgador, cabe apreciar as questões conforme o seu livre convencimento, não estando obrigado a se manifestar de forma exaustiva sobre todos os pontos e argumentos suscitados pelas partes para conferir validade à sua decisão, desde que indique expressamente os motivos de seu convencimento na forma do que dispõe o artigo 26 da Lei 13.457.
Assim é o entendimento do Egrégio Tribunal de Impostos e Taxas, pautando-se no entendimento do Poder Judiciário, conforme voto do ilustre Dr. Sérgio Ricardo de Almeida, no processo tal da 14ª Câmara de 10 de março de 2010, já extinta. Aí, então, eu menciono o que ele disse, e, por todo exposto, eu conheço do recurso ordinário interposto pela contribuinte Power Beer do Brasil Equipamentos, e nego o provimento. Coloco a apreciação dos meus pares, presidente. Obrigado, doutora Maria Anselmo. O processo está em discussão. Senhor presidente, com licença. Eu, primeiro, parabenizo o doutor Gabriel pela sustentação oral, parabenizo também a doutora Maria Anselma pelo voto. Eu tenho apenas alguma dúvida em relação a como que as considerações ali do Supremo Tribunal Federal no tema 520 se aplicariam aqui ou iluminariam de alguma forma a resolução desse caso concreto. Então, eu acho que eu vou precisar de um tempinho a mais para analisar com calma esse caso. Se nenhum dos colegas se opuser em relação a isso, eu gostaria de pedir vistas para analisar com um pouquinho mais de calma. Tá ok. Pode solicitar, doutor. Está solicitado. Alguém mais gostaria de levar em vista? Não? Tá joia, então. Então, doutor Gabriel, o processo saiu em vista para o doutor Henrique analisar a questão da decisão do STF, e aí no retorno, se tiver alguma questão de fato a respeito da matéria, se o senhor estiver presente, aí eu peço a palavra para o senhor, tá bom? Perfeito, doutor Silvio. Obrigado, me farei presente no próximo julgamento. Agradeço todas pelo tempo e desejo um ótimo dia, uma ótima sessão. Obrigado, doutor. Bom Tenha dia. um ótimo dia, excelente final de semana também. Obrigado. Senhores também. Tchau, tchau. Obrigado. Dando continuidade, passar o processo da doutora Luciana, ao primeiro da pauta, 4075863, Denigres, Distribuidora de Veículos Limitada. Passo a palavra à doutora Luciana. Fica à vontade, doutora. Bom dia. Oi, bom dia, presidente. Bom dia a todos mais uma vez. Presidente, Patrono não está presente, né? Nesse caso? Presente. Não está presente. Ok. Obrigada. Então, eu já vou passar, então, direto ao voto, né? Do item 1 do AIM, né? Na verdade, são 2 itens, né? O item... Vou começar do relatório para que fica mais fácil o entendimento. Trata-se do retorno dos presentes autos a essa instância de julgamento por força de acordo da Colenda Câmara Superior deste Tribunal, que declarou a nulidade parcial daquele proferido em sede ordinária pela 10ª Câmara Julgadora. Em observância ao princípio da celeridade, para evitar repetições inúteis e tediosas, adoto nesse voto bem elaborado o relatório constante da folha 1768, porém, peço vênia para alguns realces. A controvérsia objeto de julgamento está adstrita aos itens 1 e 2 do auto de infração. A conduta infracional objeto do item 1 do AIM é a emissão de notas fiscais com destaque indevido do valor do imposto ICMS-ST, nas quais o autuado figurava como contribuinte substituído por ocasião de devolução de compras para comercialização ao substituto tributário. A Corte Superior entendeu que a decisão proferida em sede ordinária, que cancelara a exigência objeto do item 1 do AIM, continha vício de fundamentação por contradição. No item 2, trata-se da emissão de notas fiscais com destaque indevido do valor do imposto ICMS-ST, nas quais o autuado figurava como contribuinte substituído por ocasião de venda de mercadoria sujeita ao regime de submissão tributária. Quanto à decisão da 10ª Câmara Julgadora, que cancelou o item 2 do AIM, a Câmara Superior decidiu que, abro aspas, o juiz relator não levou em consideração argumentos da representação fiscal que já haviam sido ventilados por ocasião da manifestação fiscal do autuante e acolhidos pela decisão de primeira instância administrativa. Os autos foram, então, distribuídos à minha relatoria, até que eu cumpri relatar. Então, como eu já tinha dito, né, em relação ao item 1, né, então, versa sobre a emissão de notas fiscais com destaque indevido do valor do imposto, ICMS-ST, nas quais o autuado figurava como contribuinte substituído, por ocasião de devolução de compras para comercialização ao substituto tributário.
E aqui eu transcrevo, né, o julgamento da Câmara Superior, né, que declarou a nulidade parcial dessa decisão em relação ao item 1 por vício de fundamentação por contradição. Desta feita, procedo à complementação do julgado determinada pela plena da Câmara Superior. A partir do cumpre realçar as alegações trazidas na peça recursal do contribuinte para suportar a sua versão quanto à correção do procedimento de destaque do CMST, objeto do item 1 do AIM. O primeiro ponto que o contribuinte sustenta é que teria se creditado do ICMS próprio através de GIA, sendo necessário o destaque para a devolução do valor. O segundo ponto, a Mercedes-Benz, ao emitir notas fiscais de venda de mercadorias, teria efetuado como substituto tributário o destaque do ICMST, do qual teria havido creditamento pela recorrente através de GIAs. A devolução do valor do ICMST creditado teria sido efetuada através de destaque nas notas fiscais de devolução. E, por fim, a base legal para o procedimento adotado seria o artigo 4º, inciso 4 do RICNES, avalizado pela decisão normativa CAT 4 de 2010. De plano, eu observo que, ao revés do que se alega, as razões recursais não apontam a legitimidade do procedimento adotado pelo contribuinte. Isto porque se insiste em argumentos defensivos desenvolvidos em descompasso com a acusação fiscal, com o conjunto probatório dos autos e com a legislação de regência, e já devidamente refutados pela instância COR. Veja-se, primeiramente, que, conquanto a acusação fiscal seja clara, versando sobre a emissão de notas fiscais com destaque indevido do valor do imposto ICMS-ST, no desenvolvimento do apelo recursal, o autuado confunde ICMS-ST com ICMS operação própria. A par disso, desvela-se o equívoco da alegação de que estaremos a tratar de devolução do valor do ICMS-ST creditado, argumento que se tornou o norteador da resignação do autuado. Digo isso porque, compulsando os autos, registro concordância com a observação do julgador monocrático no sentido de que, abro aspas, por meio da escrituração fiscal digital, nas folhas apontadas, verifico que o contribuinte não efetuou o crédito indevido do ICMS-ST. Como bem se vê, evidencia-se improcedente a argumentação recursal de que a devolução de mercadoria necessária, devida e correta é a devolução do valor do ICMS-ST destacado pela Mercedes nas notas fiscais de venda a contribuintes recorrentes das quais havia se creditado. Por fim, o autuado invoca a seu favor o entendimento da decisão normativa CAT 4 de 2010, que trata do desfazimento da substituição tributária. E aqui eu transcrevo a decisão normativa CAT, mas vamos passar para o próximo que eu já explico qual é o ponto que eu quero ressaltar. Importante observar que, em primeiro lugar, a norma esclarece que a devolução de mercadoria é a operação que tem por objeto anular todos os efeitos de uma operação anterior, conforme inciso 4 do artigo 4º do RICNES, devendo, pois, a nota fiscal relativa à devolução reproduzir todos os elementos constantes da nota fiscal anterior emitida pelo fornecedor. Para tanto, qualquer operação de devolução de mercadoria efetuada por contribuinte do imposto, que é desse Estado como de outras unidades da Federação, deve ser acompanhada de nota fiscal com destaque do ICMS. Note-se que o item 4 da decisão normativa 4 de 2010 é claro ao dispor que, pelas regras gerais do ICMS, qualquer devolução de mercadoria efetuada pelo contribuinte do imposto deve ser acompanhada de nota fiscal com destaque do ICMS. No outro giro, a norma descreve o tratamento tributário a ser adotado pelo contribuinte substituto em relação a operações de devolução de mercadoria sujeitas ao regime da submissão tributária. No item 4 da aludida decisão normativa, esclarece que, no caso de devolução de mercadorias submetidas à submissão tributária, a nota fiscal emitida pelos contribuintes substituídos deverá conter a base de cálculo e o valor do imposto da operação própria do fornecedor e, no campo, informações complementares do quadro dados adicionais deve ser indicada a base de cálculo e o valor do imposto retido por submissão tributária. Em síntese, a decisão normativa CAT esclarece que o contribuinte substituído, no caso de devolução de mercadoria sujeita ao regime da submissão tributária, deve emitir documento fiscal com destaque do ICMS próprio e com a indicação no campo informações complementares do quadro dados adicionais da base de cálculo e do valor do imposto retido por submissão tributária. Como bem se vê, a decisão normativa CAT 4 de 2010 não serve como suporte legal para o procedimento adotado pelo contribuinte, emissão de notas fiscais de devolução de mercadoria sujeita ao regime da submissão tributária com destaque do valor do ICMS-ST. Aliás, é oportuno mencionar que, como bem observou o juiz de primeiro grau, em suas peças processuais, o autuado transcreveu tal decisão normativa até o seu item 3, deixando de constar o item 4. Enfim, emerge evidente a violação à disposição do artigo 7.4 do RICNES, que eu transcrevo.
Bem por isso, a manutenção da exigência fiscal objeto do item 1 do AIM, aplicação de multa isolada prevista na linha G do inciso 4 do artigo 85 da Lei 637/489 é medida que se impõe. Faça então o exame do item 2. No item 2, a autoridade fiscal relata que o autuado emite notas fiscais com destaque devido do valor do imposto, INSS-ST, no qual figurava como contribuinte substituído por ocasião de venda de mercadoria sujeita ao regime da ST. E aqui eu também transcrevo trechos do acordo da Câmara Superior que conduziu, né, a declaração de nulidade da decisão da 10ª Câmara com retorno dos autos a essa instância para complementação do julgamento. Uma vez delimitado o escopo da análise da lite, proceda a complementação determinada pela Câmara Superior. Em seu apelo recursal, o autuado retoma o argumento defensivo de que as notas fiscais objeto da autuação seriam relacionadas à venda de peças, componentes e acessórios sujeitos à substituição tributária, sendo substituto o contribuinte paulista em relação às operações de venda de mercadorias com destino ao contribuinte localizado em outra unidade da Federação, nos termos dos protocolos 22 de 2008 e 41 de 2008. A autoridade fiscal se debruçou sobre as alegações trazidas na peça defensiva sobre o acervo fático probatório, concluindo que, eu vou passar a leitura aqui da manifestação fiscal, abro aspas. Entre os documentos fiscais constantes do demonstrativo 2, existem notas fiscais com destino a contribuintes localizados em território paulista. Para as vendas de mercadoria com destinatário não paulista, apenas os produtos classificados nos respectivos códigos listados no anexo 1, únicos, o contribuinte não identificou em sua defesa nenhum produto constante das notas fiscais envolvidos, onde os produtos nelas constantes das vendas de mercadorias encontram-se nos anexos únicos dos protocolos, o que poderia demonstrar equívoco potencial do agente autuante nesse item. Ainda, o próprio contribuinte, nas guias de referências de janeiro de 2012 e dezembro de 2012, no quadro Apuração do ICMS e Submissão Tributária, nada informou em relação ao ICMS-ST. Na consulta das guias para esse quadro, aparece mensagem: não existe apuração do ICMS para esta referência, conforme registrado na conta fiscal do contribuinte para o exercício de 2012, ou seja, o próprio contribuinte reconhece em suas guias que não foi contribuinte substituto do ICMS-ST para as referências de janeiro a dezembro de 2012, nada tendo recolhido de ICMS-ST para o período. O juízo de piso, na esteira da manifestação fiscal, examinou o acervo probatório dos autos, aferindo que algumas notas, as que eu cito aqui, se referem a operações de fato, né, realizadas com contribuinte no Estado de São Paulo. A par disso, em relação às demais notas, né, as notas fiscais de saídas interestaduais, ele se ressentiu da ausência de lastro probatório a demonstrar a correspondência entre as mercadorias remetidas a contribuinte do outro Estado e as mencionadas nos anexos únicos dos aludidos protocolos. Ao fim, ao constatar que foram apresentadas guias relativas à apuração do ICMS e submissão tributária para essas referências de 2012, o julgador convenceu-se da legitimidade da acusação fiscal. Não é difícil perceber, então, que não merece reparos a decisão recorrida que prestigiou o trabalho fiscal. O contexto probatório dos autos, além de não demonstrar a versão deduzida pelo autuado, firma-se em sentido contrário. Se, por um lado, é certo que ônus da prova da alegação recursal de que a acusação abarcaria a operação de venda de mercadoria com destino a contribuinte localizado em outra unidade da Federação, nos termos dos protocolos 22 de 2008 e 41 de 2008, incumbiria ao autuado, não havendo espaço para argumentações não comprovadas, lá do outro, vale dizer que cognição relevante para o deslinde da controvérsia não se limita à ausência de elementos probantes da versão recursal, vai além disso. É evidente que não se pode conceber que o autuado atuou como substituto do ICMS nas operações objeto da atuação fiscal em questão, se ele não apresentou os dias relativos à apuração do ICMS-ST submissão tributária para o respectivo período, como bem informou a autoridade fiscal. Noutros dizeres, o acervo probatório dos autos milita em sentido contrário às pretensões recursais. Ante o exposto, mantém a exigência fiscal objeto do item 2 do AIM. Passa, então, a análise da multa, né, das alegações acerca da multa. Ele se insurge contra as multas aplicadas nos itens 1 e 2, né? Eu registro que, conquanto ele tenha registrado ciência de que, nos termos do artigo 27 da Lei 13.457 de 2009, somente nos casos expressamente previstos em lei poderá o órgão de julgamento relevar ou reduzir multas, esquadrinhando a peça defensiva, bem como a pela ordinária, não vislumbro pleito específico para a redução das multas com fundamento nas disposições do artigo 527-A do RICMES. Em verdade, dois parâmetros atuam como baliza para a concessão da benesse prevista no artigo 527-A do RICMES, o pleito específico e a comprovação do atendimento dos requisitos legalmente expostos, ambos ausentes no caso dos autos. Os seguintes trechos da peça ordinária não deixam dúvidas
quanto aos limites da demanda do contribuinte. Abro aspas. A aplicação de multa desproporcional e irrazoável no percentual de 30% sobre o valor total das notas emitidas fere o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Requer a declaração de nulidade do auto de infração, assim como o cancelamento de todas as multas aplicadas. Verifica-se, contudo, que as multas aplicadas estão em conformidade com a legislação vigente e guardam proporcionalidade com os danos causados ao Estado pelo descumprimento das obrigações tributárias. Em que pese a resignação recursal, é certo que o percentual de multa aplicado às condutas infracionais em questão foi dimensionado por dispositivo legal, válido vigente, cujo afastamento do presente contencioso administrativo somente se faria possível nas hipóteses previstas no artigo 28 da Lei 13.457, de 2009, inocorrente no presente caso. Assim, haja vista que, inocorrente às hipóteses legalmente previstas, sequer pode ser conhecida a proposta recursal de afastamento das normas por esse órgão de julgamento administrativo sob os argumentos de desproporcionalidade e falta de razoabilidade. A baliza estabelecida no artigo 28 da Lei 13.457 de 2009 não é contornável. No mais, esse item eu acrescento, eu já tinha disponibilizado meu voto, doutores, eu acrescentei esse item que realmente eu não tinha atentado para esse ponto. No mais, tem que a douta representação fiscal juntou petição aduzindo a necessidade de limitação das taxas de juros de mora e taxa Selic nos termos da súmula 10 de 2017 revisada. Importante ressaltar que se antes ratificava, né, então houve alteração na súmula, então os itens 1 e 2, eles abarcam integralmente fatos anteriores a 1º de novembro de 2017, então eu estou aplicando o teor da súmula, né, para limitar os juros aplicáveis à taxa Selic. Então, eu estou mantendo-me adstrito ao escopo do julgamento, né, delineado pela Câmara Superior, eu conheço parcialmente e dou parcialmente provimento ao recurso ordinário interposto apenas para limitar os juros ao montante da taxa Selic nos termos da súmula 10 de 2017. Como voto, doutores? Obrigado, doutora Luciana, pelo voto, sempre voto bem, que aborda todos os temas, tá? Voto bem profundo, eu já tinha lido o voto anteriormente, não tenho dúvida nenhuma, eu vou acompanhar a doutora. Pergunto aos demais, tem alguma questão para ser ventilada? A doutora também está aqui. Não, apenas parabenizar a doutora Luciana por mais um belíssimo voto, como é de praxe. Muito claro, também já tinha lido, vou acompanhá-lo. Tá, joia. Vou encerrar os debates, verificando o quórum. Em votação. Encerrado o julgamento do AIM 4075863, contribuinte Denigre Distribuidora de Veículos Limitados, decisão unânime, nos termos do voto da relatora, recurso ordinário conhecido parcialmente com julgamento de mérito e parcialmente provido. Dando continuidade à sessão, passo ao processo relativo ao AIM 4116008, Esmaltec S.A., processo de minha relatoria. Não tem sustentação oral, né? O comparecimento para sustentação oral. Vou passar diretamente à leitura do voto. A partir já ultrapassando a leitura do relatório, a partir do item 9. Trata-se de recursos de ofício e ordinários interpostos contra a decisão de primeira instância que manteve parcialmente o AIM. O AIM contém 5 acusações. A primeira instância manteve parcialmente o item 3 e integralmente os itens 1, 2, 4 e 5. O recurso de ofício, tá? A acusação do item 3 é de crédito devido a ICMS, referente a ICMS destacado nas notas fiscais eletrônicas emitidas pelo próprio contribuinte e lançadas no seu livro registro de entrada a título de devolução de mercadorias, sem as correspondentes notas fiscais de devolução dos diversos destinatários. A DRF, antes de elaborar o parecer de recurso de ofício, promoveu diligência ao UFR para manifestação acerca da redução promovida pela primeira instância.
O AFR cumpriu a diligência e se manifestou-se pelo acerto da redução. Assim, a DRF manifestou-se pelo não provimento do recurso de ofício nos seguintes termos. Transcrevo a parte da manifestação da DRF no parecer de recurso de ofício e continuo o meu voto. A manifestação do AFR de que a redução promovida da redução da primeira instância deve ser mantida está na incontroversa matéria, razão pela qual conheço do recurso de ofício e nego-lhe provimento. Passo ao recurso ordinário. Com relação ao recurso ordinário, inicialmente, destaque que o apelo recursal informa o recolhimento dos itens 1, 2, 4 e 5. Vejamos. Transcrevo aqui parte do recurso ordinário em que se consigna. Por oportuno, cumpro noticiar em que pese a impugnação administrativa que os débitos indicados das infrações 1, 2, 4 e 5 foram quitados dentro do prazo da impugnação, com os benefícios das reduções das multas aplicadas, conforme faz prova dos comprovantes anexos. Fecho aspas. Continuo no voto. A informação dos recolhimentos impõe a manutenção integral das acusações, até porque, em relação a esses itens, não há argumentos ventilados no apelo recursal, pois o mesmo se restringe à discussão do item 3. Com relação ao item 3, como mencionado anteriormente, a acusação de crédito devido a ICMS, referentes a ICMS destacado das notas fiscais eletrônicas emitidas pelo próprio contribuinte e lançadas no seu livro Registro de Entradas a título de devolução de mercadorias, sem as correspondentes notas fiscais de devolução dos diversos destinatários. No recurso ordinário, preliminarmente, alega-se nulidade da decisão recorrida, por suposta ausência de apreciação dos argumentos fáticos e jurídicos suscitados na impugnação. Afasta preliminar. A decisão recorrida está devidamente fundamentada. A leitura dos fundamentos que constam a partir das folhas 2.722 permite identificar que o julgador apreciou os argumentos ventilados na defesa, até porque os mesmos implicaram em redução do item 3, portanto, não há como acolher a preliminar. No mérito, alega-se as folhas 2.786 existência de notas fiscais em que não foi aproveitado o crédito. A DRF, em parecer de recurso ordinário, consigna expressamente que o crédito não foi aproveitado, conforme manifestação da RFR. Vejamos. Transcrevo parte da manifestação da DRF e continuo no meu voto. Neste contexto, as notas fiscais de números 65.382, 65.378, 65.380 e 65.379 devem ser excluídas da acusação, tendo em vista a comprovação do não aproveitamento do crédito na escrita fiscal. Também a recorrente requer a exclusão das notas fiscais escrituradas no ano de 2017. Segundo a recorrente, o crédito das notas fiscais de números 65.655, 65.183, 65.188, 63.584, 65.263, 6.518, 57.415, foi lançada no ano de 2017. Sobre a matéria, a DRF pugna pela manutenção da acusação em relação a essas notas fiscais. Vejamos. Transcrevo parte da manifestação da DRF, só para fazer um ajuste aqui. Acho que é 65 mil. Tem um número aqui que faltou um 8. Continuo no meu voto. Não há dúvidas do creditamento. No entanto, acolho a tese de recursal. Isto porque o relato infracional, de forma objetiva, imputa a acusação de crédito devido, abre aspas, nos exercícios de 2015 e 2016. Portanto, não há como manter a exigência, pois o crédito não ocorreu no período indicado expressamente do relato infracional. Vejamos, transcrevo o relato infracional, continuo. Assim, o crédito relativo às notas fiscais. Cito as notas fiscais novamente, devem ser excluídos da acusação do item 3, vez que o aproveitamento do crédito ocorreu apenas no ano de 2017. No mais, argumenta-se que, abre aspas, o valor do ICMS creditado no SPED fiscal referente à NFE 62.080 foi menor do que o considerado pela fiscalização, fecha aspas. O argumento acima transcrito não consta da defesa, razão pela qual não consta do julgado recorrido. Ademais, não pode ser acolhido, pois, embora ventilado no recurso ordinário, a recorrente não informa o valor correto que deveria ser considerado pela fiscalização, não indica qual o documento que suporta a afirmação de erro,
bem como as folhas dos autos em que se pode aferir o alegado. Segundo a recorrente, as notas fiscais mantidas pela primeira instância foram emitidas em situações em que as mercadorias não adentraram estabelecimentos destinatários. Assim, os destinatários não estavam obrigados a emitir as respectivas notas fiscais de devolução. O AFR, no relatório circunstanciado em relação a item 3, informa que, diz o AFR, as NFEs de saídas que supostamente embasariam a emissão das NFEs de entrada têm data bem distante, o que não justifica tal emissão. Previamente à leitura deste AIM, o contribuinte recebeu, via domicílio eletrônico do contribuinte, DEC, as planilhas que compõem este item para conhecimento e manifestação, cópias anexas das notificações de contestação. Continuo no meu voto. Nesse contexto, a autuada deveria demonstrar a razão do lapso temporal. A afirmação de que a maioria das operações são interestaduais não justifica o lapso temporal existente entre a emissão da nota fiscal de remessa e a emissão da nota fiscal de entrada. O AFR, na manifestação fiscal, cita exemplos de notas fiscais de retorno e explica objetivamente que não há motivo que justifique o transcurso de prazo entre a emissão das notas fiscais de remessa e as notas fiscais de retorno. A decisão de primeira instância, especificamente as folhas 2.722, indica em demonstrativo situações em que o lapso temporal entre a emissão da nota fiscal de entrada e em relação à nota fiscal de remessa foi de 1 mês, 2 meses e até 10 meses. Ora, não se pode acolher que uma devolução ocorra 10 meses após a remessa. É o que ocorreu na devolução com o motivo sem agendamento. A nota fiscal de retorno foi emitida em 24/11/2016 e se relaciona à remessa realizada em 3/1/2016. Quanto às recusas, a DRF, no parecer de quantas razões de recurso ordinário, elaborou planilhas, folhas 2.856, e que aponta expressamente as razões pelas quais o termo de recusa não pode ser aceita. A análise do demonstrativo da DRF permite identificar que a maioria das recusas foi assinada por funcionário da própria autuada, e os demais casos a recusa não pode ser aceita, pois não permite identificar com segurança que a mercadoria retornou sem a descarga no destino, ainda mais pelo fato de que a nota fiscal de entrada foi emitida após o transcurso do lapso temporal da emissão da nota fiscal de remessa. Com efeito, não identifico no recurso argumentos e provas que justifiquem a não entrega ao destinatário, dada a existência de lapso temporal entre a emissão das notas fiscais de saída e de entrada. Sendo assim, a acusação deve ser mantida, com exceção das notas fiscais notas fiscais que o crédito não foi aproveitado e que o lançamento do crédito ocorreu somente no ano de 2017, pois o procedimento adotado pela autuada está em desacordo com a legislação. Com relação aos juros moratórios, acolho o pleito para limitar os juros de mora e os juros incidentes na atualização do valor básico da multa à taxa Selic, nos termos da súmula 10, em sua em sua versão revisada. Afasto a alegação de indevida atualização do valor básico da multa, tendo em vista que a matéria se encontra pacificada no âmbito desse tribunal por meio da súmula 3 de 2018. Indefiro o pedido de diligência, vez que não há dúvidas de que, de fato, a serem esclarecidas. Quanto à perícia, cabe ao autuada providenciar os meios de prova para contrapor o trabalho fiscal, inclusive por meio de prova pericial. No entanto, não há previsão legal no contencioso administrativo para a determinação pelo órgão de julgamento e produção de prova pericial. Antes posto, considerando as provas dos autos, conheço do recurso de ofício e no mérito nego-lhe provimento, e conheço do recurso ordinário e do mérito dou-lhe parcial provimento para excluir as notas fiscais de número 65.382, 65.378, 65.380, 65.379, 65.655, 65.183, 65.188, 63.584, 65.263, 65.185 e 57.415 da acusação do item 3, em limitar os juros à taxa Selic nos termos da súmula 10 em sua versão revisada. No mais, montei a decisão recorrida. Só vou fazer o registro do voto, eu já abro para discussão.
o voto já está registrado, então só ficou o item 3 para julgar. O item 3, eu acabei excluindo o quê? As notas fiscais em que o crédito foi lançado no ano de 2017. Por quê? Porque a acusação, ela fecha a situação fática falando que houve aproveitamento no ano de 2015 e 2016. Se o crédito ocorreu no ano de 2017, não tem como eu manter por erro de acusação, tá? E também acabei excluindo as notas fiscais em que, deixa eu só lembrar aqui, em que não houve aproveitamento do crédito, né? Bom, é isso aí. Alguém tem alguma dúvida? O processo já estava, o voto já estava disponível. Doutor Rodolfo gostaria de falar? Não, doutor Silvio, essa parte que o senhor afastou em relação às notas fiscais sem creditamento, a DRF já tinha concordado, né? E em relação às notas fiscais escrituradas em 2017, acho que o senhor foi claro aí nas razões que levaram ao afastamento, não tenho nada a me manifestar. Tá, joia. Alguém mais? Encerrar os debates, então, o voto já está registrado. Verificando o quórum. Em votação. Encerrado o julgamento da IM 4.116.008, Esmaltec S.A., recurso de ofício não provido, recurso ordinário conhecido e parcialmente provido os termos do voto do relator, decisão unânime. Último processo da pauta, a IM 4.144.270, daqui a Indústria e Comércio de Termos Plásticos Limitados, doutor Henrique é o relator. Fica à vontade, doutor Henrique. Muito obrigado, senhor presidente. Vou passar a leitura do relatório do voto. Trata-se de recurso ordinário interposto às folhas 1324 a 1338 e reapresentado às folhas 1340 e 1354, contra a decisão de folhas 1314 e 1320, através da qual se manteve a integralidade das exigências constantes do AIN 4.144.270, dígito 2, lavrado em face de daqui a Indústria e Comércio de Termoplásticos Limitada. O aí mencionado traz acusação de falta de pagamento de CMS por ter remetido mercadorias para depósito fechado ou armazém geral, tendo como destinatária a empresa que não possui em seu registro na JUSESP referidas atividades de depósito fechado ou armazém geral, atraindo assim a incidência do tributo sobre as operações realizadas e não sendo permitida a aplicação da hipótese de não incidência prevista no artigo 7º, inciso 1º do regulamento, nos seguintes termos. E aí eu transcrevo o relato da infração. A recorrente traz em seu recurso ordinário, em síntese, os seguintes argumentos: que a empresa não se enquadra no conceito de contribuinte para as operações de depósito e armazenamento em estabelecimentos de terceiros, por ausência de intuito comercial em referidas operações, que a autuação representa verdadeiro bis in idem, já que o ICMS também será pago pelo autuado quando da saída das mercadorias no momento da efetiva venda, ausência de qualquer dano ao erário, uma vez que o ICMS não incide na hipótese,
que eventual irregularidade procedimental seria atribuível única e exclusivamente à empresa destinatária, não podendo a autuada se ver prejudicada em razão de erro de terceiros, os quais não têm obrigação de fiscalizar. As folhas 1355 foi realizada a análise da presença dos requisitos recursais, deferido o processamento do recurso ordinário. Parecer em contra-razões da representação fiscal as folhas 1358 e 1364, rechaçando todos os argumentos da recorrente. O relatório passa ao voto. O recurso ordinário apresentado pelo contribuinte merece prosperar. Primeiramente, é importante destacar que as formalidades são fundamentais no direito, especialmente aquelas impostas como requisitos para o atingimento de algum efeito legalmente previsto, como é o caso dos requisitos constantes do artigo 7º do regulamento. Prescreve o artigo 7º que o imposto não incide sobre a saída de mercadorias com destino ao armazém geral situado neste estado para depósito em nome do remetente, a saída de mercadoria com destino a depósito fechado, localizado neste estado do próprio contribuinte. Os autos demonstram que a empresa KR Plastic Comércio Limitada, destinatária das operações, não possui em seus registros na JUSESP a atividade de armazém geral, como definida pelo Decreto Federal 1102 de 1903, o que é reforçado por seu CNAE secundário 5211-7/99, depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis, bem como não é, por óbvio, depósito fechado do próprio contribuinte. Portanto, uma interpretação mais direcionada aos requisitos do artigo 7º do regulamento e às respostas às consultas relacionadas ao tema, emitidas pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo e mencionadas pela autoridade fiscal responsável pelo AIN sob análise, pode, como ocorreu, resultar na desconsideração de aplicação do dispositivo legal supracitado e, consequentemente, na autuação por ausência de pagamento do ICMS em razão da não aplicabilidade da hipótese de não incidência. Por isso, o trabalho fiscal não merece críticas e possui fundamento jurídico baseado em interpretação possível da legislação de regência à luz do caso concreto. O contribuinte, por outro lado, precisa, sim, atender às formalidades apresentadas como requisitos de incidência de previsões legais e também, nos termos do artigo 22A da Lei 6374 de 89, verificar a regularidade das partes com quem se relaciona comercialmente, naquilo que possa ter reflexo nas obrigações relativas ao ICMS. Porém, o presente caso impõe leitura diferente que ultrapassa a legislação infraconstitucional, especialmente o artigo 7º do regulamento, as respostas às consultas e o Decreto Federal 1102 de 1903, uma vez que se insere na discussão sobre a hipótese de incidência do ICMS, seu critério material, conteúdo constante do altiplano constitucional. Consta dos autos que, em que pese as importantes irregularidades formais das operações realizadas, estas se referiam de fato a remessas para depósitos de mercadorias em estabelecimento de terceiro. O contrato de folha 773/775, as notas fiscais de folha 1115 a 1306, os documentos de folhas 524 e seguintes, reforçam essa impressão, comprovando a natureza das tratativas negociais entre as empresas como sendo envios para depósito/armazenagem. A própria autoridade fiscal responsável pela lavratura do AIN, por considerar que a impossibilidade de aplicação do artigo 7º se dá apenas em razão da irregularidade formal da empresa KR Plastic Comércio Limitada, demonstra que, também em sua interpretação, as operações foram de mera remessa para depósito. Como é ser disso, elaborando recorte em relação ao aplicável a este caso concreto, o ICMS incide apenas quando são realizadas operações de circulação de mercadorias, sendo indispensáveis para essa configuração o intuito comercial e a efetiva transferência de titularidade dos bens objeto da mercancia. Essa leitura decorre diretamente do artigo 155, inciso 2º da Constituição Federal, que dispõe que compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviço. Daí decorre que qualquer previsão legal de hierarquia inferior, a exemplo da Lei Complementar 87 de 96, da Lei 6374 de 89, do Regulamento do ICMS, deve ser interpretada à luz da exigência constitucional de que a materialidade da incidência do ICMS envolva a transferência de titularidade de mercadorias com intuito comercial. Por isso, no presente caso, manter a exigência significaria permitir a incidência do ICMS em hipótese em que essa incidência não se demonstra possível por ordem constitucional. O artigo 7º do regulamento não tem a função de prescrever sobre o que pode incidir ou não pode incidir o tributo,
Esse papel coube ao artigo 155, inciso 2º da Constituição Federal. O artigo do regulamento tem o papel relevantíssimo de impor requisitos para a comprovação da aplicabilidade de hipóteses de não incidência. Seu descumprimento, porém, não pode resultar na exigência de tributos sem o preenchimento exato do critério material de sua norma geral abstrata. Portanto, a solução dada ao caso concreto pela autoridade fiscal deve se curvar ao fato de que não é possível, por determinação constitucional, fazer incidir o ICMS em casos de operação sem intuito comercial e sem transferência de titularidade, como se deu aqui. Além disso, ao contrário do que alega a douta representação fiscal, o contrato de folha 773 e 775 celebrado entre a parte autuada e a empresa KR Plastic não atrai a incidência do artigo 123 do Código Tributário Nacional. Dispõe o referido artigo que, salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos não podem ser opostas à Fazenda Pública para modificar a definição legal do direito passivo das obrigações tributárias correspondentes. Primeiramente, não se trata de situação relativa à hipótese de responsabilidade tributária, tema prescrito pelo citado artigo. Em segundo lugar, as convenções particulares não podem ser opostas à Fazenda Pública para modificar a definição legal de sujeito passivo das obrigações tributárias. Nesse caso, o documento de folha 773 e 775 claramente não possui esse intuito. Manter a autuação equivaleria, em verdade, a uma tentativa de modificação da definição legal de sujeito passivo. Perdão, vou reler aqui. Manter a autuação é que equivaleria, em verdade, a uma tentativa de modificação da definição legal de sujeito passivo, pois se estaria impondo uma obrigação tributária a alguém que não praticou o fato gerador. Por fim, a manutenção do AIM teria o potencial de significar o locupletamento ilícito por parte do Estado, na medida em que se estaria realizando a exigência do débito do tributo, sem, no entanto, se levar em consideração o retorno das mercadorias e, assim, sem permitir a aplicação da técnica da não cumulatividade no caso. Diante de todo o exposto, eu voto por conhecer do recurso ordinário, dando-lhe integral provimento para anular o AIM 4.144.270, dígito 2. Coloco essas minhas considerações à disposição aí dos meus pares para debate. Como eu já havia até antecipado para vocês, é um assunto um tanto controverso, que eu já tive um outro posicionamento, então compreendo aí qualquer reanálise necessária sobre isso. O processo está em discussão? Pois não, doutora. Eu gostaria de pedir sua autorização e autorização do doutor Henrique também, porque eu tenho uma outra leitura sobre a matéria, para levar esse processo em vista, apresentar meu posicionamento. Ok, doutora. Vou aguardar o registro do voto. Só um segundinho. Presidente, eu não sei se o doutor Rodolfo tem alguma questão que ele possa acrescentar. Parece que ele levantou a mão. Bom dia a todos. Bom dia, doutor Henrique, a quem cumprimento pelo claro voto proferido, né? Sempre bastante ponderado nas suas razões. Senhor presidente, eu havia trazido uma manifestação para juntar aos autos, mas devido à solicitação de vistas pela doutora Luciana, eu não sei se eu já faço a leitura da manifestação e junto agora. Talvez a gente já estabeleça alguma discussão no presente momento, né, por conta da manifestação, ou deixo para juntar no retorno. Acho que Como os senhores preferirem. nesse caso aqui, acho que pode deixar para o retorno, né, doutora Luciana? Ou se ela quer que junta agora e depois no retorno passa a leitura? Fica ao critério do doutor Rodolfo. Se quiser juntar, não há problema. Doutor Rodolfo, se quiser juntar agora também, eu acho que... Aí ela... Porque a leitura a gente pode fazer nos debates, no retorno. Tá bom? Perfeito. Então, o senhor pode juntar. Eu solicitei Aqui. a juntar. Tá, joia. Até porque, assim, às vezes o voto do voto em vista, ele caminha junto com o voto do relator, né?
Então, assim, às vezes a gente vai na superior e o processo sai em vista e o advogado ele abre mão de fazer a sustentação oral na hora, né? Assim, eu acho que é um tremendo problema e um erro, assim, de estratégia, né? Porque acho que se a pessoa ela quer se manifestar contrário ao voto ou se manifestar favorável à manutenção do voto, ela tem que se manifestar para também incluir a decisão do relator, né, do vista, né, do voto em vista. Mas aí, nesse caso, como é da DRF, ela vai pugnar aqui pela manutenção do auto, acho que dispensa a leitura nesse momento. Mas Perfeito, aí, já no foi retorno, juntado, está à disposição dos senhores. Muito obrigado, tá senhor já. presidente. A vista também já foi concedida, tá? Então, eu encerro esse julgamento desse processo com a concessão de vistas para a doutora Luciana. Deixa eu só. Encerro a sessão de julgamento também. Só ver se já gerou a ata. Ah, tudo bem. Tá. Então, com a saída de vista desse processo, eu encerro a sessão de julgamento. Agradeço a presença de todos, doutor Henrique, doutor Rodolfo, doutora Luciana, doutora Maria Anselmo. Tenham todos um ótimo dia, excelente final de semana. Peço apenas que aguardem o encerramento da gravação e da transmissão. Obrigado a todos.